Aguardando. Isso, muito bom. Google Meet informa que mais uma sessão está sendo gravada. Você que está vendo aí no meu canal do YouTube, talvez não seja acadêmico de Direito da Universidade de Gurupi, eu sou Antônio Roveroni, professor do curso de Direito da Universidade de Gurupi. Estou aqui agora com meus queridos alunos do terceiro período matutino, segundo semestre de 2020. É um esforço para vencermos os problemas ligados à pandemia Covid-19. Nosso curso é presencial, mas se porventura estiver assistindo esse vídeo, fique aí esse recado. Para os alunos, agora 19 alunos comigo, hoje, dia 16 de novembro de 2020, um dia depois das eleições municipais, tá? E são 9 horas e 26 minutos, pretendemos fazer um vídeo que não ultrapasse uma hora, se ultrapassar um pouquinho, vou deixar no meu canal. Para os alunos que estão comigo, agora 19 alunos, você já sabe aquele recado de sempre, a reunião está sendo gravada, isso implica que a permanência e a participação na aula, né, implica na autorização, na permissão da gravação de sua participação. Esse vídeo posteriormente será postado no meu canal como vídeo não listado, mas a lista pública Direito Constitucional 2 acaba dando acesso a membros externos da nossa universidade. Mas não tem problema não devemos nada a ninguém e não temos nada a temer, os vídeos são finalidade de educação mesmo e fica desse jeito. Então, a permanência na sala implica na permissão da gravação de sua participação. Posteriormente, também, se eu, professor, entender que esse vídeo pode ser utilizado em outros períodos do curso de Direito da Universidade de Gurupi, com finalidade pedagógica, ele poderá ser exibido, e nesse caso, todos os direitos são cedidos exclusivamente à Universidade de Gurupi. Muito bom dia, estou aqui com 19 alunos agora. O tema de hoje é a interpretação constitucional. E no primeiro horário, nosso primeiro horário é das 7h15 às 8h55, eu deixei uma palestra do hoje ministro, uma palestra com 12 anos de idade, se vocês repararam, uma palestra que o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu na Associação Nacional dos Magistrados. Lá em 2008, ele não era ministro do Supremo, mas o tema é hermenêutica jurídica, hermenêutica constitucional. Inicialmente, antes de começar, eu fiz uma ficha de aula aqui para facilitar a vida de vocês. Vou posteriormente postar essa ficha de aula na nossa sala de aula do Google, né? Do Google Classroom, né? Inicialmente, eu vou abrir a palavra se alguém traz alguma coisa, algum destaque do que viu na palestra no primeiro horário. Estou aguardando 19 alunos comigo agora. Hoje nós vamos ter uma aula com trilha sonora. Não sei se vocês estão ouvindo, mas os meus vizinhos estão ouvindo músicas românticas. Muito bem, né? Ninguém querendo se manifestar, nós vamos dar início, então, lembrando, vocês estão recebendo bem a minha tela aí, gente? A tela a fonte é suficiente para você ler? Perfeitamente. Muito obrigado, então, gente. Então, eu vou passar, uma ficha de aula, um editor de texto, eu vou tentar passar explicando, colocando algumas coisas para reforçar a palestra. E se você tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, me chama no microfone, porque eu vou ficar olhando para a tela, tá ok? Muito obrigado. Então vamos lá, né? Na palestra do ministro Barroso, tá certo? Sobre hermenêutica, aqui, hermenêutica constitucional, né? Hermenêutica constitucional, tá? Muito bem. Antes de qualquer coisa, né, fazer aqui um alerta, que existe a hermenêutica geral e a hermenêutica jurídica, tá? Hermenêutica não é um privilégio da ciência jurídica. A hermenêutica é uma ciência da interpretação, tá certo?
Então, dentro, é como assim, imagine você fazer um curso superior de hermenêutica e tem a disciplina hermenêutica jurídica, entendeu? Então, ela tem as características, as suas características próprias, a hermenêutica jurídica, mas existe a hermenêutica geral. E a hermenêutica geral, ela se preocupa muito com a questão de nós, seres humanos, conseguirmos interpretar as coisas de modo correto, ou, hoje, no século XXI, do modo menos incorreto possível. Porque quem estuda hermenêutica, seriamente, já sabe que eu estou falando, mas quem está me ouvindo é você. Ou seja, o processo de comunicação, ele não se dá só pelo ato de fala. Não adianta eu estar aqui falando uma coisa que para mim é muito clara, tá? Se você não está entendendo outra coisa, ou se não está entendendo o que eu estou dizendo, tá certo? Não está conseguindo nem encaixar na cabeça. Então é muito importante, por isso que eu sempre peço, dê um feedback, faça perguntas. Por quê? Porque se eu estou falando, repito, quem está me ouvindo é você, e o processo de comunicação se dá aqui, ó, entre o que eu digo, o que você vê, o que você lê e o que você entende, tá certo? E a partir do que você entendeu, o retorno que você dá para, nesse espaço de tensão da comunicação, nós chegarmos ao que a gente pode chamar de acordo, né? Ou de entendimento. Isso se aplica na política, isso se aplica em casa, se aplica em todas as áreas da vida. Dentro dessas áreas, especificamente na aplicação do direito, ou basicamente na interpretação dos enunciados normativos, dos dispositivos normativos, que é muito importante para que haja a aplicação do direito, tá certo? Muito bem? Então, temos aí um primeiro toque, que hermenêutica. Aliás, quem sabe de onde vem a palavra hermenêutica? Hein, gente? Um aluno saiu da sala, agora são 18. 2 alunos. Professor, a palavra hermenêutica, ela vem do grego, do deus Hermes, que era o mensageiro lá se não me engano, acho que de Zeus. E aí ele deu origem a essa palavra. Não seria essa a versão? Exatamente. A origem da palavra é grega. Aliás, o nosso sotaque é grego, viu? Tem muita coisa aí que a gente acha que é de língua portuguesa e, na verdade, é grego. Tá? Por quê? Porque a nossa origem de fala é o latim, e o latim tem sotaque grego. Tá? Então, o deus Hermes, qual era a função do deus Hermes lá na mitologia grega? Era fazer justamente essa transição entre a língua dos deuses e a língua dos seres humanos. Era essa a missão de Hermes. Porque é mais ou menos assim. Tente imaginar o seguinte: os deuses falavam alemão, tá certo? Entre eles. E os humanos falavam português. Quem tinha o dom de ouvir em alemão dos deuses e transmitir a mensagem aos humanos em português era Hermes. Tá? Hermes. E isso implica em refletir muito sobre os atos de comunicação. Porque todo ato de comunicação, e isso é super importante para a gente entender a interpretação jurídica e, sobretudo, a interpretação constitucional, é que todo ato de comunicação implica numa tradução. Tradução entre o que você pensa, entre o que você acredita, entre o que você sabe e a forma como você vai expressar isso para que uma pessoa entenda, tá certo? Então significa dizer que você recebe muitas vezes você recebe uma mensagem e na hora de transmitir você transmite de modo diferente. Eu vou dar o seguinte exemplo. Você é um soldado e você está correndo com uma missão. O general lá que está sob seu comando está perdendo a batalha.
Vocês estão sendo massacrados. Então o general chega para você, soldado, e fala assim: corra lá no comando central e peça para mandar reforços. Ok? Beleza? Muito bem. Aí você sai correndo. Quem viu 1917 ou 1916, o filme que passou agora esse ano? Bacana. 1917. 1917, da Primeira Guerra, né? Então você sai correndo. Você sai correndo. Quando você chega lá no comando central, você vê o generalzão lá que está no comando central, ele está treslocado, ele está muito puto, ele está louco. Por quê? Porque estamos perdendo ali, estamos perdendo aqui, está caindo bomba aqui. Ele está num estado terrível, né? Aí você vai chegar para ele e falar assim: general, estamos sendo massacrados ali, queremos reforços. Você corre o risco de levar um tiro, concorda comigo? Você corre o risco de levar um tiro? Hã? Sim ou não? Dá um feedback aí, pelo amor de Deus. Ainda mais nessa aula que fala sobre comunicação, caramba. Sim, professor. Perfeitamente, professor. Exatamente. Então, repare bem nisso. O fenômeno de interpretação e comunicação, você precisa dar uma ajeitada na informação de acordo com quem está recebendo essa informação. Está entendendo? Isso é muito importante para nós do direito. É extremamente importante. E, sobretudo, lá no final, quem assistiu à palestra do ministro Barroso, na época, que era advogado lá em 2008, ele diz lá sobre a importância da argumentação jurídica, quando você não consegue encontrar solução na norma para resolver um caso concreto, ou quando existe conflito entre direitos, você tem que fazer uma escolha. Essa escolha não basta você dizer assim: olha, o argumento de autoridade, eu sou juiz, eu estou fazendo essa escolha, pronto, acabou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Nos estados constitucionais e democráticos de direito, você precisa convencer o destinatário da sua decisão que a sua decisão é justa, a sua decisão é correta, ou, na pior das hipóteses, que ela é a menos injusta possível, tá? Esse é um raciocínio que você precisa ter, porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão dizendo lá que o Supremo Tribunal Federal, blá, 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 é contra isso, sabe? Isso é importante entender. A missão institucional, sobretudo do Supremo Tribunal, na interpretação constitucional. Então, gente, tudo bem? Podemos seguir adiante? Então, vocês entenderam isso? A hermenêutica geral, ela vai além da hermenêutica jurídica, mas a hermenêutica jurídica é o ponto crucial. Vocês estão fazendo um curso de direito para ser bons hermeneutas jurídicos. E aí você diz: professor, mas essa aula serve só para juiz, eu quero ser advogado. Não adianta. O advogado é o primeiro juiz do problema. É ele quem ouve a pessoa, né? É ele quem percebe. Não sei se eu já contei isso para vocês. Se eu contei, fica aí o registro em duplicado, né? Há muitos anos atrás, muito em outro mundo, né? Eu trabalhava com um colega e uma pessoa quis nos contratar para que nós fizéssemos uma defesa penal. Ele estava sendo acusado de ter matado alguém. Eu já dei esse exemplo para vocês? Se já dei, dá um toque para mim. Se não dei, também. O caso é o seguinte: houve uma briga numa aglomeração e uma pessoa... Não dei, né? Então, veja bem. E uma pessoa jogaram uma mesa na cabeça de uma pessoa e essa pessoa morreu. Morreu por conta da mesada que ela levou. Não, estou rindo aqui, mas não é bonito, não. Está rindo para não chorar, né? Pois bem, o cara nos contratou, nós chegamos para ele e falamos assim: olha, nós, para te defender, nós precisamos saber o que aconteceu. O que aconteceu lá? Ele chegou para a gente e falou assim: não fui eu, não. Eu estava lá na festa, tá? E quando estourou a briga, tinha um neguinho do meu lado que jogou a mesa no cara e fugiu. Cara, nós olhamos pro cara e falamos assim: velho, nós vivemos num país atrasado, racista, e é o seguinte, cara, todo dia, pelo menos uns 20 pessoas devem entrar numa delegacia aqui desse país, e o delegado pergunta: foi você que cometeu o crime? Ele deve falar: não, foi um neguinho que cometeu e fugiu, eu não sei quem é.
Estão entendendo onde eu quero chegar? Para mostrar que você precisa fazer uma tradução. É evidente que o cara inventou uma história e depois foi contratar os advogados para contar a história furada dele lá em juízo. Você está entendendo? Então, a função do advogado, principalmente, é fazer essa avaliação. É ele o primeiro hermeneuta, ele é o primeiro intérprete para construir a tese de defesa ou de acusação e assim por diante. Então, vale para o Ministério Público, vale para defensor, vale para parecerista, vale para todo mundo. Eu aqui, nesse momento, estou tentando fazer esse processo hermenêutico para você entender. Compreenderam assim, essa jogada? Tá? Então, isso não é só para juiz, mas quem está lá na ponta, né? Quem está lá no final do túnel é o juiz, e lá no final do final está o tribunal, e no final do final do final está o Supremo Tribunal Federal, que quem dá a última palavra num Estado constitucional de direito. Tá? Outra coisa que é importante ainda nessa introdução, e eu não estou muito preocupado em sair correndo com a ficha, não, porque eu vou deixar a ficha na sala de aula e você sempre vai poder ver a palestra do ministro Barroso. Tá? Mas outra coisa que é muito importante é perguntar para vocês assim, escuta, será que o Supremo Tribunal Federal no Brasil não tem poder maior que o Executivo e o Legislativo por ser o órgão que dá a última palavra de interpretação da Constituição? Será que não está desequilibrada essa harmonia entre os poderes? Não? O que você acha? É uma crítica que se faz aí nos meios de comunicação. O que você me diz? Vocês estão. Eu vou usar uma técnica aqui. A técnica. Professor. Fala, Gidalti. Professor, eu acho que se equiparam. Eu acho que não há um nível de importância maior. Eu acho que é uma equivalência, assim, no nível de. É bem igual. Eu acho que não há mais importância de um poder que o outro, não. Acho que eles se complementam, né? No Estado Democrático de Direito, o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, um complementa o outro, né? Embora hoje exista essa tentativa de um mostrar mais serviço que o outro, mas eu creio que para a edificação do Estado Democrático de Direito, os três são importantes. Muito bem, obrigado pela participação, Gidalti. Depois eu vou fazer uma outra técnica aqui. Sempre que eu fizer uma pergunta, eu vou perguntar para alguém que está aqui na sala, porque eu sei, você às vezes fica com, eu não vou abrir meu microfone, que de repente é outro abre, vira confusão. Então eu vou sempre chamar alguém. O que o Gidalti coloca, deve haver harmonia entre os poderes? Deve, com certeza. Tá? Mas é exercício de poder, e todos exercem o poder. A questão básica é o seguinte: quando é que surgem as Supremas Cortes, tá, como muito importantes para decisões políticas? Porque para decisões jurídicas, lá, direito civil, casamento, herança, posse, propriedade, contratos de mercantis, compra, venda, blá, 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 isso o judiciário sempre deu a última palavra e não tinha problema nenhum. O problema vai surgir quando as Cortes Supremas começam a tomar decisões constitucionais, que é o que o Luiz Roberto Barroso fala logo no início lá da palestra dele, quando ele diz assim, o direito constitucional está na crista da onda. Claro que ele não fala assim, não é desse jeito que ele diz, né? Mas, de fato, ele é um pouco mais velho que eu, tá? Mas eu também fui estudar direito numa época que a aula de constitucional ninguém ligava. Constitucional lá é umas coisas bonitas lá que os caras falam, mas que, por quê? Porque era ditadura, né? Então o que valia era a ordem do sargento, né? Era a portaria do capitão, era aquelas coisas, né, que valiam, que não, a Constituição, o que valia era o AI-5, na verdade, né? Mas hoje ele está na crista da onda. E por o direito constitucional ser a disciplina do poder, quando essa disciplina do poder chega no Supremo Tribunal Federal, ele vai exercer poder político. Não tem como fugir disso, né? Tá certo? Então, eu precisava pegar minha aguinha aqui, mas deixa.
O que eu estava dizendo para vocês é o seguinte: quando é que surge o papel dessa Suprema Corte nessa decisão política? As Supremas Cortes, apesar de Montesquieu já ter previsto antes e já existir Supremas Cortes em outras esferas, elas só vão se tornar realmente importantes a partir da Revolução Burguesa. Você pega lá a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que a gente estudou. Por quê? Porque até lá o rei mandava e pronto, acabou. Tá certo? Ou tinha lá na Inglaterra um parlamento até um pouco poderoso, o rei estava submetido a algumas leis que tinha que observar, mas basicamente havia dois poderes. Na maioria dos estados havia um poder absoluto do monarca, eu faço e aconteço, como herança brasileira, né? Até por isso que a gente tem esses problemas políticos aí sérios, de acreditar em Salvador da Pátria, essas coisas. Ou em alguns países, dois poderes, né? O legislativo também continha o poder do rei. A partir de uma decisão dos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos da América, é que surge essa preponderância, não prevalência, mas surge essa importância do poder judiciário. E o raciocínio é razoavelmente simples. Imagine lá os norte-americanos, eles conseguiram a independência, eles queriam se livrar do poder absoluto, eles sabiam da importância do parlamento, então eles montaram um sistema de montar um congresso, o congresso com uma câmara representando o povo, o senado representando a federação, muito interessante, coisa que a gente já sabe e tal. Mas aí surge aquela questão, quem vai dar a última palavra? Essa é a questão. Quem vai dar a última palavra? É o Congresso, é o Executivo? Bom, para resolver isso, inicialmente eles começaram a pensar o seguinte: bom, há atribuições, questões ligadas à execução, executivo, ou fazer o que determina a lei, é o Executivo. Questões ligadas a tomar decisões, transformar em leis, e as leis, principalmente as leis orçamentárias, dizer onde o Executivo vai aplicar o dinheiro dos impostos, cabem ao Legislativo. Perfeito. Porém, e se a gente brigar Legislativo e Executivo? Ora, vamos fazer que a Constituição deve ser cumprida. Pois é, quem é que tem a incumbência de fazer cumprir a Constituição? É a Suprema Corte. É a Suprema Corte. Então é a Suprema Corte que vai dar a última palavra? Olha, gente, vocês estão acompanhando meu raciocínio? Olha, gente, é o seguinte: se a gente puser o presidente da República para dar a última palavra, de que valeu fazer guerra e tanta gente morrer? Valeu o quê? Nós votamos no rei, voltou o rei, nós só trocamos de nome de rei para presidente. Se a gente deixar o parlamento para dar a última palavra, é meio complicado, porque aí vai ter um lance de maiorias. Aliás, o parlamento é o espaço da discussão. Nós vamos ter que admitir que é a Suprema Corte que vai dar a última palavra. Essa é a incumbência em termos constitucionais, em questões muito importantes. A última palavra é da Suprema Corte. E aí desenvolveu-se uma ideia, uma questão, eu vou perguntar aqui, eu vou pedir para a Alessandra Soto aqui. E se a Suprema Corte errar, Alessandra? O que você me diz? A Alessandra parece que está com problema de comunicação. Isso, Alessandra perguntando. E se a Suprema Corte errar? Falhou, né? Beleza. E se a Suprema Corte errar? Porque se o Executivo errar, tem quem corrige, que é o Parlamento e a Suprema Corte. Se o Legislativo errar, tem quem corrige, que é a Suprema Corte ou até o Executivo. Agora, e a Suprema Corte? Será que o Supremo Tribunal Federal é um poder maior que o Executivo e o Legislativo? A pergunta é, e se a Suprema Corte errar? Como é que a gente faz? Quem vigia ou vigia? Porque a Suprema Corte é a guardiã da Constituição. Né? Quem é que vai vigiar o guarda? Conseguiu entender, Alessandra? Estou te esperando. Consegui, sim, professor. Eu creio que
a Suprema Corte ela tem um poder essencial, né? Ele é um poder muito importante, por isso que tem que ter um cuidado maior ao escolher. Mas eu creio que, no caso, se fosse para poder cuidar, né, vigiar eles, eu creio que seria o povo que tivesse o poder de cobrar, entendeu? Deles. Excelente resposta, Alessandra. Excelente resposta. Segura isso aí. Guarda aí que eu preciso explicar uma coisinha antes para chegar para explicar por que você deu uma excelente resposta. Tá bom? O Gidalt falou CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Sim, em algum tipo de decisão, uma decisão isolada de um juiz, uma questão ética, eu acredito que o CNJ teria. Mas e quando o Supremo decide sobre uma decisão do CNJ e erra? Aí fica complicado, não fica? Hã? Vou chamar aqui a Simiana. Simiana, fala pra gente. E se a Suprema Corte errar? Hein? A Simiana é a intérprete da Ariane, professor. Ah, tá certo. Muito bem. Então eu posso perguntar para a Ariane que a Simiana responde. Simiana responde. É isso? Então, beleza. Tá? Pergunta para a Ariane aí, Simiana. E se o Supremo Tribunal errar? O que a gente faz? Quem é que vigia o Supremo? Tá me ouvindo, Simiana? Ó, a Simiana já até abriu o microfone. Boa notícia. Enquanto a Simiana vai traduzindo lá. Viu, Simiana? Enquanto você vai traduzindo aí a Ariane, eu vou perguntar aqui para Camila. Camila, que diz que precisa sair mais cedo. Hein, Camila? Pois não, professor, pode falar. Se o Supremo Tribunal errar, como é que faz? Parece que teve. Estou pensando. Oi? Estou pensando. Ah, tá certo. Muito bem. Simiana, já tem a resposta da Ariane, Simiana? A gente tem que ter calma com esse meio de comunicação aqui. Simiana ainda não tem. Mas tranquilo, estamos aguardando, é só chamar, tá, Simiana? Enquanto isso, a Camila pensa, eu vou perguntar aqui para Sávia. Hein, Sávia? Não vou perguntar para quem eu sei que acompanha a aula. Claro, né? Quem está sempre de ligado aí, eu sei. Fala, Sávia. Sávia também parece estar com problema de comunicação. Oi, professor. Pois é, Sávia. Então, responde. É difícil, né? É complicado, complicado. Tá bom. Bom, Simiana, quando você tiver aí a resposta, já tem? Já tem, Simiana? Muito bem. Eu vou entender como um problema de comunicação. Ainda vou dar mais um tempinho para Simiana, e vou perguntar para quem eu sei que responde, que está ligado. Lívia Cálita, me diz, se o Supremo errar, como é que a gente faz? Nesse caso, eu não faço ideia, professor. É uma questão complicada, não é? É realmente uma questão complicada. Enquanto a Simiana também está confusa, Sávia, isso, tá. Enquanto a Simiana vai vendo aí se ela consegue passar para a gente aí a resposta da Ariane, eu vou falar o seguinte para vocês. Isso eu vi num congresso lá em Palmas, aqueles congressos internacionais de direitos humanos são ótimos, da Escola Superior de Magistratura
Escola Superior de Magistratura do Tocantins, uma juíza da Suprema Corte portuguesa, ela falou o seguinte: gente, o problema é o seguinte, já apostamos tudo no rei, não deu certo. Apostamos tudo no executivo, não deu certo. Depois, então, no executivo não dá certo, então vamos apostar tudo no legislativo. Como nós podemos dar o exemplo lá do Robespierre, lá aquele Assembleia, não é isso? Depois aquele Comitê de Salvação Nacional, ou seja, vamos apostar tudo na decisão colegiada, no legislativo. Também não deu certo. Sim, fala, Camila. Eu penso assim, eu penso dessa forma, que mesmo que os juízes eles julgam usando a Constituição e tudo, eu acredito que é impossível eles prever tudo, né? Todas as hipóteses, todas as situações possíveis. Só que eu não sei o que seria, eu não consigo responder quem fiscalizaria, a não ser o povo. Ótimo, mais um voto para o povo da Camila agora. É importante. Daqui a pouco eu explico isso aí, porque que é uma excelente resposta. Tá? Então, vamos lá, contando, né? Já apostamos tudo no rei, não deu certo. Então vamos apostar tudo no legislativo, também não deu certo. Agora, ultimamente, nós estamos apostando tudo no judiciário. E também não tem dado certo. E aí essa juíza da Suprema Corte diz o seguinte: o problema não é em quem a gente aposta, o problema é a gente apostar tudo. Esse é o problema. Não adianta você apostar tudo em uma solução, tá certo? Na verdade, realmente o caminho é não apostar todas as fichas. Vamos botar um terço das fichas no executivo, um terço das fichas no legislativo, um terço das fichas no judiciário. A gente dá uma equilibrada na coisa, um poder consegue corrigir os erros do outro poder. Tá, isso faz sentido. Mas mesmo assim, ainda sobra uma questão. Quem é que vai dar a última palavra? Bom, no Estado Constitucional de Direito, são as Cortes Supremas. A última palavra, principalmente porque é a Constituição lá, o final, né, do Estado. Já disse para vocês, né? A Constituição criou o Estado, as instituições, o exercício do poder, está tudo lá. Então nós vamos ter que concluir que é a Suprema Corte que vai dar a última palavra. Ao mesmo tempo, e aí agora eu vou justificar, porque eu acho a questão do controle, né? Quem vigia o Supremo ser o povo. Porque, veja bem, ao mesmo tempo, a Suprema Corte é feita de seres humanos. Aliás, a sociedade é feita de gente. Não é isso? Nós não somos um cupinzeiro que a rainha manda e está acabado, nem um formigueiro, nem um bando de abelha. Que são animais, principalmente as abelhas, animais maravilhosos, mas são animais estúpidos. Né? Nós somos dotados de liberdade e inteligência e pretendemos igualdade. Todos nós, seres humanos, temos uma vida breve, curta, e todos tentamos acertar. Mas nós também erramos. E se a Suprema Corte é feita de pessoas que são humanas, portanto, a Suprema Corte está sujeita a erro. A questão é a seguinte: se a Suprema Corte errar, como é que nós vamos fazer? Bom, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter que admitir que as discussões não podem se eternizar. Primeiro ponto. Nós não podemos ficar discutindo isso até morrer. E depois as futuras gerações continuar discutindo isso até morrer. Então deve ter alguém para errar por último. Entenderam onde eu quero chegar? Deve ter alguém para errar por último. E esse alguém que tem a possibilidade de errar por último é a Suprema Corte. Nos Estados Constitucionais de Direito. Claro, se for uma ditadura nojenta aí, tipo Venezuela, o Maduro manda matar e pronto. Ele monta a Suprema Corte para ser do jeito que ele pensa. A Ariane está mandando aqui. Professor, deixa eu explicar.
Problemas, pode acontecer Estados Unidos, Brasil, problemas. E contra problema, precisa surgir leis e o presidente fazer novas leis. E as pessoas precisam... Ariane, eu não consegui entender bem a sua resposta. Tá? Tenta explicar para a Simiana. Responde fácil, você não precisa responder difícil, não. Tá? Ninguém precisa responder nada difícil. Mas voltamos aqui, enquanto a gente vai caminhando, a questão, deve ter alguém para errar por último? Sim. Por quê? Mas o certo é acertar. Evidente. A gente não quer que as pessoas errem. A gente espera que tanto o executivo, legislativo e judiciário acertem nas suas decisões. Porém, nós não podemos exigir que essas pessoas acertem sempre. Nós não podemos exigir isso porque são pessoas humanas, dotadas de dignidade e, portanto, podem errar. O que a gente pode fazer é usar algumas ferramentas para reduzir esses erros, reduzir os equívocos. Uma delas é um sistema de recursos, sistema recursal. Alguém toma uma decisão que tem poder, seja legislativo, judiciário ou executivo, vamos reclamar para o juiz. Então, nós temos lá o juiz, uma cabeça, vai analisar o caso, vai dar uma sentença. Ele vai decidir. Mas se a sentença pode estar errada. Beleza, então vamos recorrer para o tribunal. Um tribunal intermediário. Esse tribunal intermediário, que pode ser o Tribunal de Justiça, ou pode ser o STJ, né, ou os tribunais federais, eles vão decidir. Eles vão decidir também. E vamos supor que eles digam que a sentença do juiz está certa. Mesmo assim, a Simiana vai falar. Isso, obrigado, Ariane, obrigado. Vamos lá. Simiana, só abre o microfone, tá? Pode me interromper assim, tá? Mesmo assim, esses tribunais intermediários também podem errar, né? Então, assim, um juiz sozinho decidiu, aí a gente passa por uma turma, que pode ser de 3 ou 5 juízes, dependendo da composição, pode errar. Então vamos até o Supremo. No Supremo tem 11 brasileiros, todos cultos, todos bem informados. E a decisão vai dar pela regra da maioria. Pode dar 6-5? Pode, uma questão polêmica. Pode. Tá. E se mesmo assim a decisão do Supremo estiver errada? Muito bem. Aí nós caímos naquela questão, nós vamos ter que admitir que deve existir alguém com a incumbência de errar por último. Conseguiram entender isso? Simiana, pode, se quiser falar, é só chamar, viu? Estou aguardando. Acho que a Simiana está com problema. Fala, Camila. Se a Simiane não responder, eu acho que eu consigo explicar o que ela quis dizer. Se a Simiane não conseguir acessar aí o microfone. Manda bala então, Camila. Eu acho que ela quis dizer que os problemas, eles podem acontecer. E ela citou que os Estados Unidos e o Brasil, como exemplo, pode encontrar problemas, mas é preciso surgir leis para isso, que o presidente precisa mandar fazer essas novas leis. Mas ela disse também que as pessoas precisam ajudar para que isso aconteça. Muito obrigado, Camila, muito obrigado. Tá vendo como o professor não sabe tudo? A Camila conseguiu traduzir lá o que a Ariane colocou, que eu tive dificuldade. Obrigado mesmo, faz sentido. Ou seja, as pessoas têm que ter boa fé, elas têm que estar livres. A Simiana avisando que não conseguiu ligar o microfone. Obrigado mesmo assim, Simiana. Tá? Veja bem, as pessoas têm que estar livres, esclarecidas, saber as coisas, ter conhecimento dos fatos, e estar bem intencionadas. Quando todos estão imbuídos desse espírito, um espírito de cooperação, e aí lembra o Silvio Meira lá, que eu coloquei lá no início do semestre, nós vamos tentar achar a solução. E aí que vem a grande detalhe. Se a solução
obedece a formalidades, ou seja, procedimentos que estão na lei, é isso, ó. Está na lei que vai ter um juiz, está na lei que vai ter um tribunal intermediário, está na lei que vai ter um Supremo, está na lei que é o Supremo que vai dar a última palavra. Ora, passou disso, é aquilo que eu sempre digo, os Supremos são 11 brasileiros, todos cultos, de diferentes origens e tudo mais, a decisão se dá pela maioria. Fora disso, é golpe. Não é isso? Porém, a Alessandra lá no início falou assim, mas tem o povo. Tem o povo. E aí, gente, tem um negócio, uma pergunta que um aluno me fez. Um aluno chegou para mim há alguns anos atrás e virou exemplo nas minhas aulas de interpretação. Ele chegou para mim e falou assim, professor, se o Supremo tomar uma decisão muito ruim, eu falei, olha, o Supremo é quem dá a última palavra. Mesmo sendo ruim, a gente tem que cumprir a decisão, porque é ele que a Constituição diz que dá a última palavra. Então, nós ainda estamos obedecendo à Constituição. Ele falou assim, não, professor, o senhor não entendeu. É uma decisão ruim demais mesmo, é tão ruim que o povo fica revoltado. Aí eu entendi, eu falei, tá, entendi. A decisão é tão ruim que todo o povo, o executivo, os políticos, os empresários, os trabalhadores, o povo, é tão revoltante essa decisão que o povo não aceita e resolve quebrar tudo. Ele falou, poder constituinte originário. Significa que a instituição criada não consegue dar mais solução e faz com que a gente quebre tudo e comece tudo de novo fazendo uma nova Constituição. Ele falou, Vocês entenderam onde eu quero chegar? Na última instância, gente, quem decide é o povo. Porém, nós temos que tomar cuidado com essa questão, porque muita gente fala em nome do povo, hoje está na moda, né? Está muito na moda. Aliás, sempre esteve na moda isso. Eu sou defensor do povo. Eu falo pelo povo. Estou com o povo. O povo, né? Quem é o povo? Né? O povo, por isso que eu faço questão de deixar o documentário da Revolução Francesa em evidência para vocês. O povo lá na França, que resolveu se levantar, foi um movimento de baixo para cima, em que todo o povo resolveu tomar a história, a própria história, o próprio destino pelas mãos. É diferente do povo ser tratado como gado, né? Eu vou conduzir o povo, vou conduzir essa boiada aqui, em nome do povo, eu vou conduzir a boiada para fazer aquilo que eu quero, ou uma minoria quer. Isso o Rousseau já tinha visto antes da Revolução Francesa, ele já havia alertado, lá no contrato social, que alguns grupos na sociedade se organizam melhor que outros. E ao se organizarem melhor que outros, eles preponderam e fazem a vontade desse grupo prevalecer no lugar da vontade do povo. A chamada, que ele dizia, não confunda a vontade de um grupo com a vontade geral. Lembra disso? Quando a gente estudou o poder constituinte originário. Então, como disse bem a Alessandra e a Camila também disseram, tá? E até a Ariane, em certo sentido, colocou, é o povo que vai dar a última palavra. Só que raríssimas são as vezes em que o povo toma a decisão de quebrar tudo. Concordam comigo? Beleza? Imagino que sim. Ninguém falou nada, né? São 10h09, então nós finalmente vamos caminhar um pouco na nossa ficha, ok? E aí, basicamente, é a ficha lá da palestra do ministro, né? Ele começa dizendo que o direito constitucional passou por um conjunto de transformações. Quais foram as transformações? Né? Ele faz um marco histórico, primeiro transformações históricas, na Europa a redemocratização no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, fascismo, nazismo, até ainda ficou lá o socialismo, o comunismo, mas basicamente, e o comunismo e o socialismo acabaram em 89, né? 89 é
Esses ismos aí não pegam. Ainda tem gente que acredita nisso. Tem gente aqui no Brasil, então, a bandeira nunca será vermelha, ameaça comunista. Ainda há gente que acredita nessas cascatas, desses cascateiros. Mas isso acabou com o Muro de Berlim. Então, redemocratização, hoje nós estamos juntos num mundo redondo e nós temos que resolver juntos os nossos problemas comuns, tá? Mas ainda tem Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, essas coisas aí ainda existem, né? Tudo bem. E ainda existem aquelas coisas lá na Arábia, lá, aqueles sheiks, existe. Mas o mundo que nós entendemos civilizado caiu na real. No Brasil, em 88, com a Constituição de 88, nós podemos dizer que nos tornamos um pouco civilizados. Marco filosófico, a reaproximação do direito com a filosofia e a vertente pós-positivista, né? A pós-positivista no sentido de não abandonar o positivismo, tá? Que, poxa vida, professor, mas o senhor não falou ainda não, hein? E aí? Quem que está com a razão? La Salle, Kelsen ou Karl Marx? Você já fez? Você já andou olhando? Já foi postado lá, tá certo? E com muito tempo para você fazer, tá? Mas a gente vai voltar nisso. Mas realmente o direito se reaproxima da filosofia porque ele andou longe da filosofia. Durante muito tempo falaram assim, não, direito é regra e o juiz tem que aplicar a regra. Como se isso fosse possível, né? Isso nunca foi possível. Nunca foi possível. Existem regras de aplicação do direito que devem ser cumpridas, tá? Mas não é... O direito não consegue, a lei não consegue disciplinar tudo. E o pós-positivismo entende isso, tá? É uma posição, tá? Não é majoritária, tá, também, viu? E temos que cuidar de não querer ser aquele heróizinho que pega a caneta lá e vai mudar o mundo. Cuidado, que atrás de muita gente boa tem muito ditador sanguinário aí, tá bom? Fica esse toque. Alguém quer falar alguma coisa? Camila? Professor, inclusive ele fala que existe várias formas de você interpretar, né? O Barroso fala lá no vídeo que o senhor colocou, que ele fala da interpretação lógica, histórica, sistemática, teológica, né? Aí eu lembrei aqui agora. Exatamente, Camila, é na sequência, tá? Ele só conclui aqui um marco teórico no 3 pontos que ele destaca. Reconhecimento da força normativa da Constituição, ou seja, a Constituição não é um negócio que você põe na estante lá, e que não tem importância. Não, a Constituição é lei e precisa ser cumprida, já expliquei isso para vocês. A expansão da jurisdição constitucional, por quê? Porque à medida em que as constituições começam a querer conformar a realidade, né, transformar o país, a jurisdição, ou seja, as cortes constitucionais começam a entrar em assuntos do cotidiano, e finalmente as novas teorias da interpretação. E aí ele lembra a interpretação tradicional, tá aqui, né? Ele lembra a interpretação tradicional, dizendo lá, com essa interpretação, 90% dos casos são resolvidos, viu, gente? Não tem o que discutir, tá? Quem é o professor de Direito Constitucional? Eu vou pegar a norma, é o professor Roveroni. Por quê? Porque ele foi designado pelo curso de Direito. Portanto, eu tenho aula com o Roveroni, tá? Ou quanto tempo dura o mandato do prefeito? Dura 4 anos. Vai lá na lei, está lá 4 anos, mandato do prefeito, tranquilo. Então, nós temos lá que os métodos tradicionais, eles vão resolver a maioria das situações, mas eles são insuficientes para problemas de hoje, contemporâneos, alguns problemas, tá? E os elementos gerais, tá? Que ele diz lá, o elemento gramatical, o histórico, o sistemático, o teleológico. Vocês já estudaram isso em ED? Gramatical é o que está escrito, você revelar o sentido das palavras, lembrando que o elemento gramatical é pobre, é o mais pobre, mas ele dá a moldura interpretativa. Onde está escrito casa, você não pode interpretar outra coisa. Eu criei um exemplo que é o seguinte: um motorista de caminhão
que não tem casa, ele mora na boleia do caminhão. Ele vai lá no governo e fala assim, eu quero comprar um caminhão com os mesmos benefícios do financiamento da casa própria, porque a minha casa é a boleia do caminhão. O critério gramatical fala assim, não, aqui é imóvel, né, cara? É imóvel. O caminhão é móvel. Né? Então, aí é a moldura interpretativa, tá certo? Elemento histórico, quais foram as razões históricas que fizeram a lei ser de uma forma ou de outra. O elemento sistemático, você não pode pegar só aquele trechinho da lei que te beneficia, você tem que entender a legislação no todo, e aí sempre falando da Constituição, e o teleológico está ligado aos fins. O que se pretende atingir com essa norma, né? E aí ele passa para as particularidades das normas constitucionais, dizendo que as normas constitucionais, elas têm algumas características que você não pode abrir mão, né? A primeira delas é o quê? A superioridade jurídica, né? A Constituição está acima das outras normas. Isso faz com que outras leis que sejam contrárias à Constituição sejam inviabilizadas, né? Eficácia cessada porque são declaradas inconstitucionais. Então, elas devem observar a Constituição, né? Depois, a natureza da linguagem, uma certa vagueza, né? As Constituições têm isso. Quando você diz lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária, é assim, você fala, peraí, mas o que é uma sociedade livre? O que é uma sociedade justa? Isso vai gerar alguns problemas interpretativos, né? Também os conceitos jurídicos indeterminados, há muitos conceitos jurídicos indeterminados, que mais adiante ele explica, né? A questão dos princípios constitucionais, princípio da igualdade, princípio da isonomia, tá? Princípio da livre iniciativa, princípio da democracia, tá certo? Isso aí abre o campo de hermenêutica para você fazer a aplicação do direito. E o seu objeto peculiar, né? Ele não fala em configuração do Estado, isso aqui fui eu que coloquei, que são aqueles 4 artigos que eu faço questão de lembrar sempre a vocês, né? Configuração do Estado, o artigo 1º, que diz que nós somos república federativa, Estado democrático de direito, que temos os fundamentos que nós estudamos, a organização do poder político, o quem manda, no artigo 2º, a definição de direitos fundamentais, que é importante, que aí é o artigo 5º, né, e a determinação de fins públicos, né, ou são objetivos, artigo 3º. O artigo 4º pode entrar aqui na configuração do Estado, né? Ou seja, como nós nos relacionamos. Perfeito? Ótimo. Tudo bem. Depois ele esclarece, isso aqui eu já disse no início do nosso encontro hoje, que a interpretação constitucional é uma modalidade de interpretação jurídica, né? Então, veja bem, você está fazendo um curso de hermenêutica, tem a disciplina hermenêutica jurídica. Dentro da disciplina hermenêutica jurídica tem a interpretação do Código Civil, a interpretação dos contratos, a interpretação da Constituição. Então, a modalidade de interpretação, né? E o direito constitucional tem uma ambição, né? Que é levar ordem, justiça e segurança para o universo político. Tá? Isso é complicado. Porque aí é tubarão com tubarão, né? Não é tubarão com tainha, por exemplo, né? Ou com sardinha, tá? Que nem o direito civil. O direito civil, ele dá uma determinada regra lá, está disciplinando a iniciativa, a vida privada das pessoas, e o Estado baixa a lei e acabou. O direito constitucional não, ele pretende colocar poderosos para sentar para conversar. E os poderosos normalmente sentam e conversam, mas também normalmente sentam e se amassam na briga, né? E aí, coisas que vocês já sabem, que ele diz, que é a disciplina do poder político, que tem o objetivo de proteção dos direitos fundamentais, isso também nós já vimos aqui no nosso curso, né? Muito bem. Aí ele passa para os elementos específicos, que são instrumentais, que é, primeiro, a supremacia da Constituição, que é a hierarquia, né? E ele explica toda e qualquer norma que seja incompatível com a Constituição deve ter sua eficácia paralisada, né? Então, você cria uma norma, uma lei municipal que contraria a Constituição Federal, nós temos instrumentos de paralisar a eficácia dessa norma, dessa lei, né?
Depois, outro muito importante, que é a presunção de constitucionalidade. O que ele diz aqui? Ele diz que só deve ser declarada uma norma inconstitucional se ela for manifestamente contrária à Constituição. Como assim, professor? Repare. Todas as casas legislativas, seja Câmara de Vereadores, seja Assembleia Legislativa, seja o Congresso Nacional, quando fazem leis, é evidente que passa por análise de constitucionalidade. Eu já expliquei isso para vocês, as famosas comissões de Constituição e Justiça. Ou seja, eu sou vereador, eu vou propor uma lei aqui no município e vou encaminhar. Por exemplo, eu vou propor uma lei que o curso de medicina da Unirg tem que ter 80% de vagas reservadas para alunos de grupo I. Pronto. Você vai fazer essa proposta de lei, você é vereador. Quando você encaminha na Câmara, vamos supor que a Assembleia, a Câmara de Vereadores, chega à conclusão, não, esse é um bom projeto de lei, vamos encaminhar para estudar. Vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, a primeira coisa que vai fazer, vai analisar se essa proposta de lei está de acordo com a Constituição. E é evidente que você já pensou que essa é manifestamente inconstitucional. Por quê? Porque fere o princípio geral da isonomia e da igualdade. Né? Só porque você mora em Peixe, em Figueirópolis, em Alvorada, você vai ter que concorrer com 20% das vagas, enquanto quem é de Gurupi vai com 80%, isso já fere. E a mesma coisa quem mora no Rio Grande do Sul, quem mora no Ceará ou no Amazonas. Então, essa Comissão de Constituição e Justiça deve fazer um parecer, olha, essa lei é inconstitucional. Mas mesmo assim, imagine... Obrigado, Camila. Que corra tudo bem aí, aonde... Acho que você vai no dentista, né? Não sei, tem consulta, não sei. Vai dar tudo certo. Então, veja, mesmo assim a Câmara de Vereadores fala assim, vocês não estão com nada, não. Aprova a lei. E o prefeito sanciona, tá? O prefeito sanciona. Ótimo. Vai haver a arguição de inconstitucionalidade. E essa lei é manifestamente inconstitucional, tá? Justamente por conta disso. Então, o que as... Oftalmo, então, beleza, né? Ótimo. É bom dar uma cuidada nas lentes aí. Então, veja, com isso, tchau, Camila. Com isso, nós devemos imaginar o seguinte, se você for juiz do Supremo, ou juiz de tribunal, ou até um juiz de primeira instância, quando você estudar em controle de constitucionalidade, vocês vão ver que existe um controle difuso, tá? E alguém disser que uma lei é inconstitucional, você tem que fazer força no ato de interpretar a Constituição para entender que essa lei é constitucional. Você tem que fazer força para isso. Se mesmo fazendo força para isso, ou seja, presumindo que ela é constitucional, ela se mostra inconstitucional, aí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Aí é muito inconstitucional e é nesse sentido a presunção de constitucionalidade de atos normativos e leis. Depois a interpretação conforme, né? A interpretação conforme é quando você tem várias opções de interpretar uma lei. Várias opções de interpretar. Porém, você diz que uma interpretação está conforme a Constituição. E você diz, uma outra interpretação não está. Professor, isso é confuso. É confuso, mas o próprio Supremo nos ajuda. Quem lembra de uma medida provisória que foi encaminhada para o Congresso, dizendo que durante a pandemia os agentes públicos estavam isentos de culpa? Quem lembra disso? Ainda esse ano. O presidente mandou uma medida provisória dizendo, olha, o que a gente praticar aqui durante a pandemia, nós não podemos ser culpabilizados. Tá? Lembra disso? Estão parados, quietos, não falam nada?
Não, está dizendo que está gravando aqui. Sim, professor. Lembramos, professor. Ufa, né? Pois é. Como o Supremo resolveu isso? Ele disse o seguinte: não, essa lei não é inconstitucional. Porém, só estará isento de culpa, e ela só será constitucional, se o agente público agir dentro dos estritos limites e das recomendações pacíficas da ciência determinada por órgãos competentes e assim por diante. Lembra disso? Que o Supremo deu uma organizada na bagaça? O que ele fez? Ele determinou a interpretação conforme, ou seja, só salva essa medida provisória se ela for interpretada dessa forma aqui. Ou seja, não é fazer o que você bem entende e você está isento de culpa, não. Não. Se você seguir os protocolos médicos, se você seguiu as normas de segurança da saúde determinado com base em estudos científicos e sim, aí você não será responsabilizado. Agora, se você inventou falar para o povo tomar chá de pari-paroba com raspa de joá, porque você acha que isso vai salvar, você vai ser responsabilizado sim. Entenderam, gente? O que é a interpretação conforme? Sim, professor. Beleza. Tá? Isso tudo são princípios aí que vocês vão pegar na leitura, nós vamos, né? Harmonização, a unidade da Constituição, não existe relação de hierarquia entre as normas constitucionais. Não adianta você chegar, por exemplo, para o juiz e falar assim, não, eu tenho direito de produzir porque na Constituição está lá o valor social da livre iniciativa, então eu tenho o direito de desmatar. E dizer lá que o meio ambiente deve ser previsto, está lá no final da Constituição, está lá no fim, é norma de hierarquia menor. Não existe hierarquia entre as normas. Não é porque você tem uma norma constitucional, um dispositivo constitucional lá da cabeça, do núcleo duro, lá do artigo 1º, e ele vai ser melhor que um dispositivo constitucional lá do final da Constituição. Esse é a questão da unidade da Constituição. Razoabilidade e proporcionalidade, que é o controle de mérito, né? Esse aqui é mais complicadinho um pouquinho. Por quê? Porque lembrar eu do exemplo, quem assistiu a palestra Fábrica Poluidora, né? Onde ele diz que muitas vezes uma decisão do executiva é considerada inconstitucional, não porque ela é contra a lei, mas é porque ela escapa ao que é razoável. O exemplo aqui da fábrica poluidora, ou seja, se eu, autoridade administrativa, posso determinar que uma fábrica coloque um filtro na sua chaminé para conter as partículas e não poluir o ar, se eu posso fazer isso, para que eu vou fechar a fábrica? Determinando o fim de inúmeros empregos, né? Tá certo? Naquele sentido, né? Sentido, proporcionalidade sentido estrito, é preciso que o benefício de uma lei deve ser menos oneroso que o custo que ela provoca. Também tem isso, né? O direito está aqui para criar soluções, não problemas. Isso é importante, não esqueça disso. Quando você for tomar uma decisão, fazer uma sentença, fazer um pedido, você tem que parar e pensar, peraí, essa decisão que eu estou tomando vai criar mais ou menos problemas que existiam antes da minha decisão? Né? Muitas vezes. Isso não é tão simples assim, tá? Tão simples que muita gente usa isso aqui. Por exemplo, o cara pega uma área ambiental que não pode construir. Não pode construir, porque é área de proteção ambiental. Aí o cara vai e cria lá um clube, um grande clube, tá certo? Um grande clube, gera empregos e tudo mais, lá, um resort no Cidade de Peixe. Tá? E aí vem uma sentença dizendo que tem que derrubar tudo, porque não pode fazer aí. Aí os caras vão falar assim, não, mas vai acabar com os empregos, blá, blá, blá. Conversa fiada. Não é? Tá? Então, cuidado. Agora minha garganta está abrindo o bico, já são 10h30. Nós já passamos do horário. Eu vou
encerrar nesse momento e vou concluir lá com o noturno e deixar o vídeo, viu, gente? Porque a minha garganta abriu o bico agora. Vocês estão vendo que eu já praticamente não estou conseguindo falar. Tá? Vou interromper a gravação. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu interromper a gravação? Não, né? Tá, beleza. Eu vou interromper. Tudo ok, professor.